Olá, meus queridos alunos, novamente aqui com vocês para lecionar a matéria deliciosa de Direito Tributário, que infelizmente não é a menina dos olhos da maioria dos alunos, talvez porque a gente estude só lá no finalzinho da faculdade essa matéria, né? Espero que vocês terminem esse curso com gás para fazer o exame de ordem e quem sabe decidam até advogar na área e, melhor ainda, façam a segunda etapa em Direito Tributário, que é uma matéria deliciosa de estudar e que tem poucas peças em relação às demais. Tem menos peças, não vou dizer poucas, mas tem menos peças em relação às demais matérias. Olha eu aqui vendendo meu peixe, né? Façam tributário. Vamos lá. Nós falamos na aula passada sobre as limitações ao poder de tributar com os princípios e as imunidades tributárias. Falamos que são garantias, direitos do contribuinte e são obrigações que o Estado tem para com o contribuinte, ou seja, Estado, você tem o poder de instituir e de majorar tributos, mas você precisa obedecer determinados limites. Por exemplo, por conta do princípio da segurança jurídica, né? Eu não posso ser surpresada, em regra, com a instituição de um tributo através da publicação de uma lei, sendo que a alíquota que eu pagava era X e eu passo a pagar a partir de amanhã Y. Então, a gente falou sobre, por exemplo, o princípio da legalidade, princípio da anterioridade anual, princípio da anterioridade nonagesimal, ok? Falamos sobre todos os princípios tributários. E hoje nós vamos falar sobre mais um tipo de limitação ao poder de tributar, que é aquela segunda categoria, que são as imunidades tributárias. Professor, o que são imunidades tributárias? Pois bem, existem alguns entes que o poder constituinte o legislador deu para esse ente, face a alguns princípios da República do Brasil, alguns princípios que se quis respeitar, a imunidade para esse ente. Então, por exemplo, nós temos um princípio da liberdade religiosa. Qualquer pessoa pode professar a religião que achar que deve. Então, por conta disso, o que o legislador pensou? Olha, vamos colocar aqui uma imunidade para qualquer templo religioso, uma imunidade de impostos. Então, qualquer templo religioso que seja, ele não vai pagar IPTU, ele não vai pagar, por exemplo, imposto de renda, ele não vai pagar IPVA, para que o Estado não interfira nisso, entende? A coletividade é mais importante. Então, em respeito a esses princípios que inspiram a Constituição Federal, a nossa República, alguns entes que nós vamos falar quem são, eles são imunes à atividade tributária referente aos impostos, ok? Vamos aqui para o slide. Nós falamos que as limitações ao poder de tributar, elas se dividem em princípios tributários e imunidades tributárias. Nós já versamos sobre todos os princípios tributários, fizemos questões, lembra o princípio da vedação ao confisco, legalidade, anterioridade? Façam bastante questões porque isso cai muito em prova do exame de ordem. Vamos falar hoje sobre as imunidades tributárias, que é mais um tipo de limitação ao poder de tributar. Vamos passar aqui o slide. Eu fiz aqui um ranking para vocês das questões cobradas na primeira etapa. Olha, o que mais cai? Impostos em espécie. Professor, eu tenho que estudar impostos em espécie? Você tem dúvida se é o que mais cai na prova do exame de ordem? Não tenha dúvida, meu querido aluno. Tem que estudar as espécies de impostos, tá bem? Princípios e imunidades, professor, é importante? Segundo lugar, gente, é o segundo assunto mais cobrado na primeira etapa do exame de ordem. Então, ó, a matéria de hoje, fica atento, se tá com sono, vai lá, lava o rosto, toma um café e depois dá um pause aí no vídeo, depois volta para cá, porque essa matéria é muito importante. Terceiro lugar, obrigação tributária e responsabilidade. Quarto, a legislação tributária. Quinto, lançamento do crédito tributário. Sexto, garantias e privilégios do crédito tributário. Sétimo, dívida ativa e execução fiscal. Oitavo, poder de tributar e competência tributária. E nono são as taxas. Matéria de hoje, imunidades tributárias, ok? Vamos passar aqui o nosso slide. Professor, onde é que estão as imunidades tributárias? Onde é que eu vou encontrar? É lá no CTN? Não, meu querido aluno, é lá na Constituição Federal, ok? Volta aqui para mim. Alguns alunos confundem o Instituto da Imunidade com o Instituto da Isenção.
Calma. As imunidades tributárias, elas estão todas na Constituição Federal. Se a sua prova falar que foi feita uma lei, publicada uma lei para desonerar o contribuinte de pagar um determinado tributo, esteja certo que ela não está falando, essa questão não está falando de imunidade tributária. Essa questão está falando em isenção, ok? A lei infraconstitucional, ela concede isenção tributária. Então, por exemplo, o município, ele pode dar determinadas isenções para determinados grupos de pessoas que atendam aqueles requisitos de IPTU. O Estado do Espírito Santo, por exemplo, ele pode dar isenções tributárias para um determinado grupo de pessoas em relação ao IPVA. A União, ela pode conceder determinadas isenções para grupos de pessoas que atendam determinados requisitos, que ela vai dizer quais são, referentes ao imposto de renda. Perceba, meus queridos alunos, que eu estou falando aqui de isenção, que é diferente da imunidade tributária. A imunidade tributária, ela está prevista na Constituição Federal, ou seja, ainda que os entes da federação, Estado, União ou município queiram tributar aquele ente protegido pela Constituição Federal, que disse que aquele ente é imune àquele determinado tributo, os entes da federação não podem cobrar. Por quê? Porque a Constituição já previu e existe uma hierarquia. Então, ainda que, por exemplo, o município que eu moro queira cobrar IPTU de um templo religioso lá perto da minha casa, não vai poder cobrar. Esse templo religioso vai poder avocar o quê? A Constituição. Vai dizer, olha, você está me cobrando aqui, está dizendo que eu vou ser inserido em dívida ativa por conta de carnê de IPTU, mas eu sou templo religioso e por conta disso eu estou imune, eu tenho imunidade tributária, ok? Não ocorre nenhum tipo de lançamento tributário para mim, eu sou imune, ok? Então, imunidade, você lembra de Constituição Federal. Isenção tributária, você lembra de lei infraconstitucional, tá bem? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Isenção, então, está relacionada à lei infraconstitucional. As normas imunizadoras, elas vão decorrer de princípios e garantias constitucionais, nós já falamos, que são vocacionados a limitar o poder de tributar do Estado. Então, existem alguns princípios e garantias constitucionais da República Federativa nossa que fundamentam essas normas que imunizam alguns entes, tá bom? De serem tributados. Então, são valores nossos que são sociais, são valores políticos que vão justificar, valores éticos que justificam a imunidade que nós vamos ver de cada um desses entes aqui. Vamos lá no artigo 150 aqui na tela da Constituição Federal. Diz o seguinte, olha, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, ou seja, é proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre... Volta aqui para mim. Primeiro ponto que eu já tenho para falar para você, meu aluno, quando nós falamos em imunidades tributárias, nós estamos nos referindo apenas a impostos, ok? Então, se cair lá na sua prova, por exemplo, que o templo religioso, que é o exemplo que eu estou usando aqui com vocês, o templo religioso, ele não tem que pagar taxa, porque ele é imune, tá errado, porque a imunidade é só para impostos, ok? Não é aplicável a taxas, a contribuição de melhoria, a nenhum tipo, a nenhum outro tipo daquelas espécies tributárias que nós estudamos. Toda vez que nós falamos em imunidade, você lembra, é só para impostos, ok? Vamos voltar aqui na tela. Olha lá, é vedado aos entes da federação instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros, templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos em lei, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Vamos passar aqui para o próximo slide, que vai falar sobre, voltei aqui para vocês, que vai falar sobre a linha A, que ele vai falar exatamente sobre essa imunidade em relação ao patrimônio, renda ou serviços
uns dos outros. Professora, o que quer dizer isso que eu não entendi? Bolhufas, calma, vamos lá. Essa imunidade, gente, ela é chamada de imunidade recíproca, ok? Vamos voltar aqui para mim. Imaginem vocês, por exemplo, que o Estado, ele tem, o exemplo que a gente tem utilizado aqui, de um imposto que é estadual, é o IPVA. O Estado, ele não pode cobrar IPVA do município. O município não pode cobrar IPTU, que é de competência do município, do Estado, entende? Eles não podem cobrar impostos uns dos outros. Essa imunidade, ela é chamada de recíproca. Claro, gente, faz muito sentido, né? Para manutenção da máquina pública, um não cobrar tributo do outro. Eles são imunes, ok? É claro que a gente não vai entrar aqui numa discussão política, professora, mas tem muito desvio. Não, a gente vai falar aqui de qual foi o sentido, para que essa lei, por que o legislador pensou assim, tá? A proposta, ela é muito bacana, né? Um não pode cobrar imposto do outro, ok? União não pode cobrar imposto do município, o município não pode cobrar imposto do Estado, o Estado não pode cobrar imposto do município, um do outro. É uma imunidade chamada de imunidade recíproca. Agora, vamos voltar aqui para o slide, que isso aqui é muito importante. Quando eu falo, gente, de imunidade recíproca, um não pode cobrar do outro que tipo de tributo? Imposto, apenas. Ou seja, o Estado pode cobrar taxas do município, o município pode cobrar contribuições de melhoria do Estado, por exemplo, entende? Então, essa imunidade, como eu já falei lá no começo, é apenas para impostos, não se aplica a outros tipos de tributos, ok? Vamos para o próximo slide aqui. Olha a imunidade, outro tipo de imunidade, que é a imunidade de templos de qualquer culto. Nós falamos um pouquinho já sobre isso, está relacionada à liberdade religiosa, que está prevista lá no artigo 5º, inciso 6, da nossa Constituição Federal. Professora, mas o que é templo de qualquer culto? Bem, se você for olhar o que significa culto, é aquela manifestação religiosa cuja liturgia adstringe-se a valores consoantes com arcabouço valorativo que se estipula pragmática ou teleologicamente no texto constitucional. Bem, quando eu falo aqui em culto, gente, é aquela manifestação religiosa, tá? Manifestação religiosa. Professora, então, por exemplo, aquelas seitas demoníacas, satânicas, que incitem ali a violência e o racismo, é considerado um templo de qualquer culto? Não, não é considerado um templo de culto, ok? Porque está contra os valores da nossa Constituição Federal, quando você, por exemplo, tem um templo que incite o racismo. Então, esses entes, eles não estão imunes a impostos, ok? Um exemplo muito bacana, gente, que tem sido, vamos voltar aqui para mim, que tem sido tema de discussão, são as lojas maçons, tá? As lojas maçons, elas já entraram com ações tentando aí ficar imunes de impostos. Por enquanto, as lojas maçons têm que pagar os impostos, ok? Não são considerados templos de culto. Não por estar relacionado a qualquer coisa ruim, não tem a ver com isso não. É porque não é considerado um templo de culto. É considerado mais um local de reunião entre as pessoas. Não é considerado uma religião ainda para o STF, tá bem? Então, templo maçom, as lojas maçônicas ainda pagam impostos para efeito de nossa prova, tá bem? Não são imunes aos impostos. Vamos passar aqui o nosso slide. A imunidade, gente, de imprensa, isso aqui é muito bacana, né? Para você incentivar, olha que interessante a imunidade de imprensa. Está previsto lá no artigo 150, inciso 6, a linha D da nossa Constituição Federal. A imunidade para impostos que incidem sobre livros. Quando eu falo aqui livros, professora, também está incluso o manual técnico, apostila? Sim. Essa imunidade abrange jornal, periódico, o papel destinado à impressão desses jornais e periódicos, tá bem? Porque são veículos de pensamento. Então, olha só, por exemplo, não incide ICMS, não incide IPI, não incide imposto de importação, nem imposto de exportação nos livros, gente, muito bacana, que é para incentivar mesmo, né? Não incide imposto de renda sobre a renda, mas desculpa, gente, olha, incide imposto de renda sobre a renda da editora, ok? Então, perceba o seguinte, volta aqui para mim. Quando nós falamos de imunidade
tributária, nós falamos apenas sobre impostos e não estamos falando em relação aos demais tributos. Pensa sempre no imposto. Quando nós falamos da imunidade de imprensa, nós estamos falando da imunidade em relação àqueles tributos que são reais, ou seja, que se aplicam de fato, tem correlação direta com aquele material. Então, por exemplo, o ICMS seria um tributo. Vamos pegar aqui um exemplo, um tributo aplicado pela comercialização de uma mercadoria, por exemplo, papel. Então, não é cobrado ICMS na comercialização desse papel que vai ser utilizado para a publicação de um livro, ok? Agora, o imposto de renda da editora, a editora ela não está imune ao imposto de renda, perfeitamente? Vocês entendem? É só sobre os tributos que incidem sobre aqueles insumos mesmo, para a fabricação daquele livro. Então, volta aqui, olha, vamos voltar aqui para a tela. Quando nós falamos na imunidade de imprensa, não vai incidir ICMS, IPI, imposto de renda e imposto de exportação. Só que, por exemplo, o imposto de renda ele vai incidir sobre a editora, a renda da editora. O IPVA incide normalmente sobre o veículo da editora, porque perceba, isso aqui é no veículo da editora, isso aqui é a renda da editora, tá vendo? Só não vai incidir aquele imposto que está diretamente relacionado, por exemplo, o ICMS para a circulação de mercadorias, ok? Que é o livro. O imposto de importação, o imposto de exportação, que seria pela importação daquele produto, pela exportação daquele produto, aí não vai incidir. Uma grande discussão, professora, livro erótico, ele tem imunidade de imprensa? Claro que tem, gente, porque a questão da imoralidade ou não, ela não pode se sobrepor à liberdade de expressão. Se nem o legislador se preocupou em dizer quais tipos de livros que teriam a imunidade, não vamos ser nós que vamos ficar preocupados com isso, tá bem? Não deixe de ser um tipo de informação, tá bem? Então, se cair lá na sua prova, o livro erótico também ele tem imunidade de imprensa. Agora, as exceções, para não confundir vocês para nível de prova, são esses aqui na nossa tela, olha. Quando a gente fala aqui daqueles livros relacionados à contabilidade, o livro de ponto do funcionário, o livro razão, os livros fiscais, tá vendo? Estão relacionados à contabilidade, isso aqui. Esses livros, eles pagam normalmente, vai pagar ICMS, IPI, II, imposto de exportação, tá? Normalmente, tá bem? Não tem imunidade. Vamos agora para a imunidade musical. Essa imunidade musical ela é muito interessante porque ela é a mais nova das imunidades que nós temos. Ela foi inserida com a emenda complementar, com a emenda constitucional, de 2003. Olha que interessante, ela está prevista ali no artigo 150, inciso 7, a linha E da nossa Constituição Federal. Olha, é vedada a União, Estados, Município e Distrito Federal instituir imposto sobre fonogramas e videogramas musicais. Professor, o que é fonograma? É aquela obra artística de produção de som. E o que é o videograma? É a obra artística de produção de imagem e som. Então, tudo que for relacionado a produção de som e produção de imagem e som, gente, ela está imune à cobrança de impostos, não pagam impostos. Muito interessante, né? Isso aí, gente, ela veio para diminuir, para desestimular, volta aqui para mim, a comercialização clandestina. Então, por exemplo, quando você baixa no celular uma música, quando você baixa no seu computador uma música, um vídeo, um filme, de forma não clandestina, esses vídeos, essas músicas, eles não pagam impostos. E aí o Estado fez isso exatamente para desestimular a comercialização clandestina, para tentar baratear. Porque se você tira um imposto, se você imuniza aquele tipo de imposto, isso significa que o preço vai cair, tá bem? Vamos voltar aqui para a nossa tela. Vamos fazer algumas questões. Olha essa questão que caiu no exame de ordem do ano de 2017. O município X instituiu a taxa a ser cobrada exclusivamente sobre o serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixo e resíduos provenientes de imóveis. A igreja ABC, com sede no município X, foi notificada da referida cobrança de taxa. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. O que você já teria que ter em mente aqui? Olha, não existe nenhuma irregularidade nessa cobrança, porque
A igreja ABC, nós sabemos que é um templo de culto, portanto, ela tem, a igreja ABC, imunidade, ok? Só que essa imunidade, gente, ela é apenas em relação a impostos, nós falamos sobre isso. Então, qualquer outro tributo cobrado é regular, gente, só não pode ser cobrado o imposto. Agora, como a questão está falando aqui de taxa, olha, não tem problema nenhum em cobrar. Vamos para as alternativas, olha. Aí o aluno que estudou imunidade sem prestar atenção no que estava estudando, ele já vem aqui e fala, opa, a igreja não tem que pagar não, e marca que a cobrança é indevida. Você tem que ter em mente que a ilegalidade na cobrança, a irregularidade, a inconstitucionalidade, ela só está relacionada à cobrança de imposto, se fosse cobrado imposto. Vamos para a letra A. As igrejas são imunes, portanto, não devem pagar taxa instituída pelo município X. Aí o aluno já fala assim, caraca, letra A, é isso mesmo. Ele já, o cara já coloca na letra A para isso mesmo, já sabe que um monte de aluno confunde a imunidade achando que a imunidade é para qualquer tipo de tributo, quando na verdade não é, ok? Então, não tem nada a ver, não é letra A. Letra A viajou na maionese. Corta aqui. Letra B, a taxa é inconstitucional, pois não é específica e divisível. Nossa Senhora, falou coisa com coisa. Apesar de a taxa ter que ser específica e divisível, mas não é o caso da questão. Não tem nada a ver com a questão. Porque o serviço público de coleta de lixo, ele é perfeitamente específico e divisível. Você sabe quem está sendo beneficiado com esse serviço de coleta de lixo, ok? Então, corta essa questão também. Olha a letra C. A taxa é inconstitucional, uma vez que os municípios não são competentes para a instituição de taxa de serviço público. Claro que são, gente. Nós vimos que a competência é comum, a competência para taxa. Então, corta aqui. Olha a letra D. A taxa é constitucional e as igrejas não são imunes. Pareceria a questão mais absurda para quem não sabe que a imunidade é apenas aplicada aos impostos, ok? Mas é essa questão aqui mesmo, é a questão correta, tá? As igrejas, elas não são imunes nesse caso. Por quê? Porque nós estamos falando de taxa e, de fato, elas não são imunes nesse caso. Ó, a taxa, ela não é imune à taxa, certíssimo. Vamos para a próxima questão. Caiu no ano de 2008, olha lá. A norma constitucional que veda aos entes federativos a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto representa... Gente, isso foi questão do exame de ordem. Parece brincadeira, essa questão foi dada. Olha, a norma constitucional que veda aos entes federativos a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto. Que norma é essa, gente? Que veda aos entes da federação a instituição de impostos, que nós falamos que a imunidade é apenas para impostos. Que norma constitucional é essa, que está lá na Constituição que a gente viu? É anistia? Falou besteira. É remissão? Falou besteira. É isenção? Você poderia ficar aqui, ó, entre isenção e imunidade, mas nós já falamos que a isenção, ela está na lei infraconstitucional, ok? Enquanto que a imunidade, ela está na Constituição Federal, ok? E aqui ele deu a dica, ó, a norma constitucional que veda aos entes federativos a instituição de impostos, ou seja, imunidade tributária, ok? Pois bem, meus alunos, fizemos algumas questões. Peço a vocês que façam mais questões de prova, que é o mais importante que a gente tem. A gente finaliza a matéria de hoje e daqui a pouco tem mais.